Olá, eu sou a Cá Vasconcelos e hoje eu vou falar sobre inteligência e sabedoria. Será que uma coisa é igual à outra ou é diferente? Bem, o ser humano ele é desprovido de conhecimento, então nós sabemos que o ser humano ele começa a aprender conforme ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, as informações que ele vai recebendo, o aprendizado que vai sendo adquirido. Então, nós temos uma diferença entre a inteligência e a sabedoria. Ser inteligente não é tirar boas notas na escola, não é somente fazer a melhor faculdade, o melhor curso, ganhar muito dinheiro. Não. Ser inteligente é você saber como você vai agir sobre as coisas. Então, a inteligência, ela é ação e reação. Bem, vou citar um exemplo. Ler um livro. Quando você decide ler um livro, você tem aí uma ação. Porque eu decidi ler um livro, eu vou lá, eu vou comprar o livro. Então, você está tendo uma ação inteligente, você está usando a sua inteligência. E a reação, né? A reação vem de você ler o livro, não só ler o livro, mas de você transmitir o conteúdo desse livro. Por exemplo, quando você vai falar com uma pessoa e você transmite o conteúdo para essa pessoa, você está usando a sua inteligência de transmitir o conteúdo ou de até influenciar as pessoas a lerem. Então você está usando a sua inteligência. Só que nisso você precisa entender e pensar que não é só transmitir o conteúdo, mas em como você vai transmitir esse conteúdo. Então, da sua reação parte aí, né, o entendimento de como você vai transmitir esse conteúdo. Não basta só você falar para a pessoa, olha, eu li esse livro, ele é legal, leia, que ele é muito bom e tal. Não, você precisa abordar de uma forma com que as pessoas consigam entender que a leitura é importante, que a leitura é uma coisa boa, que o conteúdo de um tal livro é interessante. Então, a forma de como você aborda as pessoas, de como você comunica, como você se comunica, como você fala com as pessoas de um modo prazeroso, de um modo com que elas possam entender com uma certa clareza, isso vai fazer total diferença. Então é aí que você entende o que é inteligência. Eu leio livros porque eu gosto de ler livros. Então, quando eu falo para as pessoas que a leitura é interessante, eu estou abordando com um vocabulário que é um vocabulário que a pessoa vai conseguir entender, um vocabulário que existe clareza, que existe entendimento, que existe conhecimento. Então, olha a nossa reação, como a gente vai reagir aí, né, usando a inteligência. Eu não posso chegar agredindo a pessoa, falando que ela é ignorante, que ela não lê, que ela não lê bons livros. Não, eu preciso ter um vocabulário. Eu não posso sair falando palavrão, agindo com um vocabulário chulo, né? Eu tenho que saber como falar para que a pessoa perceba que o que eu estou lendo realmente vale a pena, que aquilo está sendo usado para com que eu possa me expressar de uma forma que seja interessante para aquela pessoa, né? Então, eu consigo mostrar o conhecimento, eu consigo verbalizar aquilo que eu compreendi, que eu entendi e que a pessoa passe a se interessar também. Bem, a sabedoria, ela vem antes da inteligência. Como? Através da observação e da reflexão. Eu consigo observar a ação e a reação da inteligência, como eu consigo refletir sobre a ação e a reação da inteligência. Então vamos lá, olha aí, já não só usando a inteligência, mas também a sabedoria. Eu vou comprar um livro. Será que esse livro realmente ele tem um conteúdo interessante? Será que outras pessoas estão
lendo, vou observar mais, vou pesquisar mais sobre isso. Então você começa a observar as leituras, os livros, os títulos, os escritores. Então você já está sendo aí, além de inteligente, você está sendo sábio, né? Como você vai escolher a sua leitura? Você já está observando, né? Então você tem a observação sobre a sua ação de comprar o livro, mas você também tem a observação da reação, de como você vai reagir, né? Então, por exemplo, eu vou observar se é interessante falar com aquela pessoa sobre certo assunto, sobre o livro. Eu vou observar se é interessante eu falar sobre esse assunto nas redes sociais, sobre como influenciar as pessoas a ler bons livros. Então aí eu estou usando a minha sabedoria com a observação para a inteligência com a ação e a reação. Olha só, parece complexo, mas não. É bem facinho de entender quando a gente consegue separar cada coisa, né? Mas na sabedoria, além da observação, a gente tem também a reflexão da inteligência. Então, além de você observar, você precisa refletir. Você reflete sobre a sua ação. Bom, então agora que eu comprei o livro, eu preciso ler, né? Eu vou começar a refletir quais são os assuntos que são mais interessantes, qual que vem primeiro, qual que eu vou ler primeiro. Começa a refletir o conteúdo, no que você está lendo, né? Então você começa a fazer reflexão de todo o conteúdo, da história do livro, e aí você parte para a reflexão da sua reação, de como você vai reagir de forma inteligente em relação àquele conteúdo, a tudo aquilo que você leu, né? Então você começa a refletir como você vai abordar com as pessoas, se vale a pena você abordar com tal pessoa, porque às vezes a pessoa não tem interesse nenhum pelo tipo de leitura que você está lendo. Você começa a refletir se é interessante divulgar isso para as pessoas. Você começa a refletir sobre as suas atitudes e as atitudes das outras pessoas. Então, o processo de reflexão aí da reação, ele vai funcionar praticamente junto com a observação, né? Você observa e você reflete. Então, elas estão ali trabalhando ao mesmo tempo, né? Por isso que quando eu vou citar um exemplo, os exemplos eles são bem parecidos, né? Porque você observa e ao mesmo tempo você já reflete. Não dá para você só observar e não refletir, senão você não consegue usar nem a sua inteligência e nem a sua sabedoria. Você tem que usar aí os dois juntos, tá? A observação e a reflexão. Então a gente tem que saber como a gente vai ter a nossa ação, né, em relação aos outros ou a qualquer coisa que a gente venha tomar de decisão na nossa vida, e a gente precisa também reagir a isso, saber como reagir a isso. Então usar a inteligência, tá ok? E usar principalmente a sabedoria. Você não precisa ter o melhor curso, a melhor faculdade, as melhores notas. Seja sábio, porque você pode estudar e não saber o que fazer com o que você estudou. Você pode estudar na melhor faculdade, ter o melhor diploma e não ter o melhor emprego. Então, seja sábio, seja inteligente, pense bem antes de tomar uma atitude para qualquer coisa que seja na sua vida, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e se de repente deixarem aí uma sugestão para um próximo vídeo, né? Eu esteja aqui novamente aí falando sobre novos assuntos com vocês, né? Então, eu acho que eu vou estar, vamos ver. Se vocês deixarem aí nos comentários sugestões de temas, de assunto, eu volto a falar com vocês. Então, até mais!